Jesus Cristo, aos meus amigos aí do Facebook, uma boa noite de salvação para todos. Estava em casa, descansando um pouco. Acordei quase agora, depois de uma manhã trabalhando. E o Senhor colocou dentro do meu espírito um desejo de compartilhar com vocês aí, das redes sociais, uma palavra. Foi a primeira pregação do ano de 2021. E o Senhor nos deu um tema falando sobre vinhos novos em odres novos. E essa palavra nos impactou. Foi a primeira mensagem, que o Senhor nos deu no ano de 2021. E eu tenho certeza que vai abençoar também a tua vida. O tema é ninguém, vinho novo em odres novo. Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, capítulo 2, versículo 22. Vamos ler Marcos 2, 22. Assim está escrito, somente um texto. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres. Tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A parábola do vinho novo em odre novo, aparentemente é muito simples e muitas das vezes passamos despercebido por elas. O Senhor tem colocado logo no início desse ano de pregar sobre as parábolas do Senhor Jesus Cristo. São quase 40 parábolas. Já preguei algumas esse ano. E assim o Senhor me permitindo, eu vou compartilhar aqui com vocês algumas dessas parábolas para edificação da nossa vida. E se tratando, de Jesus, tudo que ele fala tem um sentido muito mais amplo do que simples palavra. E antes de tudo, precisamos entender um pouco do contexto histórico da época e a importância desses elementos para aquele povo. Então nós vamos estudar um pouquinho, entrar um pouco no contexto histórico de Israel e a importância desses elementos para aquele povo daquela época. E nós vamos perguntar, o que significa odres novos? Depois nós vamos falar de Jesus não faz remendos novos em panos velhos. Então nós vamos pelo contexto histórico e a importância. O que significa odres novos, pastor André? Os odres eram um tipo de cantil, feito de pele de cabra, de couro, usado para guardar líquidos como água e o vinho. Os odres mantinham a temperatura do líquido agradável, principalmente para aquele ambiente desértico e para aquele povo que caminhava por grande distância no calor médio de 40 graus Celsius. Eu estou aqui lá de fora de casa, moro aqui no Rio de Janeiro, em Vila Isabel. Está muito quente. Deve estar aqui fora uns 32, 35 graus de calor. E naquele tempo, aquele povo caminhava no deserto, debaixo de temperatura média de 40 a 55 graus Celsius. Então eles tinham que ter um elemento para levar a água, para conservar a água fresca e também o vinho. E esse elemento que eles usavam para conservação ou para levar esse vinho era o odre. Louvado seja o nome do Senhor. E o odre era também muito forte e ao mesmo tempo elástico,
ótimo para armazenar o vinho novo, que fermentaria com o calor liberado por gases, expandindo a estrutura dele. E o povo daquela época também sabia que não era correto guardar vinho novo em odre velho. Aproveitando aqui a deixa, estamos no novo ano, estamos vivendo um novo tempo, estamos vivendo uma nova era, uma nova década. Então é tempo de vinho novo. Vinho na Bíblia simboliza sangue, simboliza vida, simboliza alegria. E eu tenho certeza que nesta noite tem um vinho novo chegando na tua casa. E também é necessário ter um odre novo para armazenar esse vinho novo que Deus vai derramar sobre este odre. Louvado seja o nome do Senhor. Então diz que o vinho fermentaria, expandiria a estrutura do couro, já que sem elasticidade, com certeza se perderia tanto o vinho, louvado seja o nome do Senhor, quanto o odre, que ainda teria uso para guardar água. Lembrando, amados, que o vinho é muito comum na cultura bíblica. Inclusive, o primeiro milagre público do nosso Senhor Jesus Cristo foi transformar a água em vinho. Excelente, numa festa de casamento. Lá em Canaã da Galiléia, nós vemos isso no livro de João, no capítulo 2. O vinho é símbolo de vida, de sangue. Por isso o suco da uva é utilizado na Páscoa, na celebração da ceia do Senhor, para nos lembrar do sangue de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, Jesus não faz remendo novo em pano velho. Aleluia. Aqui nós vamos agora falar que Jesus não faz remendo novo em pano velho. Às vezes nós queremos remendar aqui, remendar ali, mas também é outra parábola. Mas antes de falar sobre o vinho novo nesta noite, Jesus ele usou outra parábola, que está no livro de Mateus, capítulo 9, versos 16. Antes de nós entrarmos sobre o vinho, nós vamos ouvir o que o Senhor nos ensinou antes dessa parábola sobre não se faz remendo novo em pano velho. Vamos lá, Mateus 9, 16. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e ficará maior rotura. Ou seja, não tem como pegar um pano novo, pegar uma roupa, um jeans, né? Ou uma roupa comum, velha, e tentar costurar, tentar tampar. Hoje em dia nós falamos cingir, né? Não tem como, porque aquele couro, aquela roupa nova, vai trazer problema, vai acabar arrebentando, descosturando, rasgando aquelas vestes. E quando Jesus falou sobre veste e remendo, ele estava diante de alguns discípulos de João Batista, que interrogava sobre o jejum. Interessante que essa história de vinho novo, em odre novo e remendo, e tudo isso começou com a história de jejum, porque os discípulos de João estavam ali, juntamente com alguns fariseus, e eles estavam interrogando o Senhor Jesus sobre o jejum. E a necessidade de tal prática também era observada como afinco pelo clero fariseu. E antes de proferir esta parábola, Jesus havia se deparado com o fariseu, escriba, criticando o seu modo de viver. Então Jesus ali, ele estava rodeado de pessoas. Então Jesus ele usava parábolas, histórias, cantos de coisas populares para ensinar as coisas para aquele povo. E ele estava ali querendo achar uma brecha, achar um erro do Senhor Jesus. Porque eles estavam reparando o modo de viver de Jesus e dos seus discípulos. Infelizmente, né? Tem muita gente que repara o nosso modo de viver.
Pô, mas o pastor André, ele usa bermuda. Ah, o pastor André, ele torce pelo Flamengo. Podia torcer pelo Vasco, pelo Fluminense. Não importa. Ah, o pastor André gosta de praia, isso, aquilo. Tem pessoas, em vez de reparar a vida dela, me desculpa assim dizer, ela fica reparando a vida dos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Por que come o vosso mestre com os publicanos? Mateus 9:11. Eles perguntaram, os fariseus perguntaram para os discípulos de Jesus, por que eles comem com os publicanos e os pecadores? Aí ele diz assim, ele blasfema, porque Jesus perdoava o pecado. E eles também rogaram para o Senhor Jesus retirar-se do seu território. Por quê? Eles tinham inveja, eles tinham ciúme do Senhor Jesus. Agora, meu irmão, minha amada irmã, imagine Jesus salvando vidas, Jesus com todo amor e bondade de sua alma, recebendo olhares e palavras ríspidas como recompensa. Jesus estava ali de todo o coração, de toda a sua alma. Jesus estava ali para ajudar aquele povo. Jesus estava ali com amor pelas pessoas, com bondade. E o que Jesus recebia em troca? Jesus recebia olhares. Jesus recebia palavras ríspidas. Jesus recebia afronta. Mas ele não desistia. Jesus não se intimidava com a perseguição. Muito pelo contrário. Todo o tempo possível, ele era usado para curar os corações. Eu quero dizer para você aí, querido, querida, não desista, não se intimida por olhares, por acusações, por apontação de dedos, por calúnia, porque as pessoas querem nos parar, infelizmente, eles não fazem e não querem deixar a gente fazer. Ou infelizmente eles veem uma culpa nossa que cometemos e pensam que nós ainda estamos lá atrás naquela culpa. Eles ficam nos acusando. Mas aquela acusação não intimidava Jesus. Aquilo que eles faziam, Jesus não desistia deles. Pelo contrário, Jesus era usado para curar os corações. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer nesta noite que pessoas, vida, era o maior alvo do Senhor Jesus. O nosso maior alvo também são as vidas. São as pessoas. Não são os bens, não é a riqueza, não é o carro, não é o luxo que ela vive. As pessoas têm a meta dela de ter o luxo, mas o objetivo do Senhor Jesus, quando ele esteve aqui na terra, era esse. E esse também é o nosso objetivo como servo de Deus. São as pessoas, são as vidas. Ou seja, significado da parábola do remendo novo em pano velho. Costureira sempre diz que é mais fácil e prático fazer uma peça nova do que consertar uma peça antiga. É mais fácil fazer um short novo, uma camisa nova, um terno novo, um vestido de casamento novo, de consertar algo velho. Louvado seja o nome do Senhor. Remendos são soluções provisórias para prolongar a vida útil de uma veste. E a palavra grega usada por Jesus sobre remendo foi agnafos, indicando um tipo de tecido inacabado de algodão, fibra, ainda desalinhadas, ou seja, um tecido que precisaria de retoques especiais para ser utilizado. Nunca em veste velha, ou caso contrário, com subsequente lavagem, ou mesmo com força de linha, de costura, rasga ou se torna maior ainda o buraco. Jesus ele estava ali mostrando, usando a palavra agnafos, né? Mostrando que qual tipo de tecido que estava ali naquela época. Era um tecido inacabado de algodão.
É uma fibra ainda desalinhada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, a fraqueza do tecido velho, ela não suportaria a junção e a resistência do novo. Estou aqui fora, ainda estou suando, né? Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante, querido, nós perceber a referência do tipo de tecido usado para remendar. Jesus estava mostrando qual tipo de tecido que era, que tinha que ser para fazer aquele remendo. Contextualização da conversa que girava em torno de fariseus, em torno dos discípulos de Jesus. Jesus está tendo essa conversa, Jesus está tendo essa palestra, falando sobre costura, falando sobre vinho, e está ali os fariseus, estava ali também os discípulos de João Batista, e Jesus estava ali dialogando, explicando, explanando. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O pano novo era o próprio Senhor Jesus. A nova aliança da graça. A roupa velha simbolizava a lei, o sistema religioso que dominava os fariseus, os escribas, os religiosos daquela época, que não compreendiam os requisitos para o novo reino. Então ali o próprio Jesus estava simbolizando que ele era aquele pano novo, ou seja, o símbolo da nova aliança, da graça. E a roupa velha simbolizava a lei, os sistemas religiosos daquela época, que os fariseus, que os escribas, que os religiosos daquela época viviam, mas eles não compreendiam as mensagens do Senhor Jesus Cristo. Ele não conhecia o requisito para o novo reino. Por quê? Tem requisito, querido. E a mensagem de Jesus é arrependimento, perdão e novo nascimento. O Evangelho está baseado sobre esses três pilares. Arrependimento. Não adianta nós ficarmos com ritos religiosos, não adianta ficar com costumes religiosos, não adianta nós queremos ficar dentro de um sistema se nós não se arrepender dos nossos pecados, se nós não perdoar as pessoas, e se também a gente não nascer de novo. Os fariseus eles conheciam a lei, eles praticavam a lei, os escribas também, os religiosos também, mas só que eles não praticavam aquilo que Jesus ensinava. Jesus estava com eles e era maior do que toda e qualquer regra. Interessante que Jesus está conosco, mas o que basta, infelizmente tem em algumas igrejas, são regras. Eles acham que é a regra, eles acham que é a doutrina, que as ordenanças, os dogmas e os costumes deles é maior. Mas Jesus estava mostrando ali claramente que ele era maior do que qualquer regra. Aleluia! E a santidade consentia em aproximar dele, de Jesus, de recebê-lo no coração como novo homem, com uma nova vida. Olha que coisa linda! A santidade consentia se aproximar de Jesus. A santidade não estava em não come isso, não toca naquilo, hoje é sábado, não pode fazer isso. Não, não era aquilo. A santidade estava em se aproximar de Jesus. A santidade estava em receber Jesus no seu coração, como um homem novo.
O Evangelho nos transforma em nova criatura. Apesar da comparação entre a antiga aliança e a nova aliança, ou seja, o pano velho e remendado, que essa é a comparação, e o novo, e o remendo novo, ou seja, Jesus aponta para o futuro, que os corações dos homens seria comparado às vestes novas, branca, completa, sem remendo. Uma transformação, e essa transformação na tua vida e na minha vida só é possível através da fé, não de tradição. Essa transformação que eles queriam fazer na vida das pessoas não acontecia. Porque essa transformação, ela só é possível através da nossa fé no Senhor Jesus Cristo, através do nosso arrependimento, através do perdão, através da nossa obediência, mas não através de tradições, amado. E nós temos visto, infelizmente, muita tradição, e não estamos vendo transformação. Aleluia. Ou seja, do amor e não da religião, da graça de que se cumpre com a ação do Espírito Santo. Amados, nós não temos visto amor no nosso meio. Hoje a igreja só bate, só acusa, só persegue, só cobre, só coloca uma rigidez só. Mas o amor, a da graça que vem com a ação do Espírito Santo, irmão, em nós, pecadores, como Saulo que se fez Paulo, ou seja, essa transformação de Saulo que se transformou para Paulo. Ou seja, é o reino de veste que não precisaria de remendos. Jesus não remenda nada na nossa vida. Jesus conserta. Jesus faz tudo novo na nossa vida. Anota aí. Jesus não veio apenas para remendar a sua vida. Jesus veio para transformar a sua vida. Por quê? O homem velho, de veste velha, é vaidoso, é ignorante, ele é duro de coração e é também separado de Deus, enganado contra si mesmo e voltando para a imoralidade e sem sentimento. Ou seja, esse homem de veste velha é um homem de coração duro contra a vaidade, contra orgulho. Tem pessoa que tem orgulho, a igreja ali está cheia, orgulho do templo é bonito, mas estão separados de Deus, irmão. Ele, além de estar enganando a eles estão se enganando aos outros, porque hoje é pela graça. Nós temos que entender que Jesus não veio apenas para remendar a sua vida. Interessante que quando nós observamos o significado real de sem sentimento, podemos compreender melhor o estado do homem que vive sem Cristo, ou seja, sem sentimento. É uma tradução para viver, parar de vigiar e parar de se preocupar. Esse homem que vive sem sentimento é um homem que não vigia mais. Nós estamos no tempo da graça, mas nós temos que cumprir. Né? Podemos pecar deliberadamente, não é isso. Mas nós temos que vigiar. E essas pessoas que vivem sem sentimento, elas não se preocupam com nada. Louvado seja o nome do Senhor. E como ela vive sem se preocupar com nada, ela fica afastada de Deus. E a veste velha, como esse homem que se acostuma com o pecado. A veste velha é a pessoa que já é viciada no pecado. Ela não consegue viver sem pecar.
ela não consegue viver sem transgredir. Ou seja, ela já se acostumou com o pecado. Já não liga mais para que Deus vai pensar sobre ela. Ela perde o temor, ela perde o amor. E essa pessoa com veste velha, ela só procura se agradar a si mesma, somente a si mesma. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante que os remendos nas nossas vidas costumam, surgem com muitas cores e tamanhos. Ou seja, olha só o remendo: ida nas igrejas, vida fora de suspeita, ou seja, ninguém sabe o teu pecado, mas tu erra, né? O evangelho vivido de forma emocional. Tem muito crente emocionado, qualquer música chora, se arrepia. Louvado seja o nome do Senhor. Uma vida superficial, mas nada de transformação. Ou seja, são esses remendos que as pessoas têm tido. Elas vão para a igreja, mas não muda. Elas lêem a Bíblia, mas a vida dela não muda. Ela tem uma vida superficial. Elas estão crentes emocionadas. Já viu aqueles crentes toda hora chora? Toda hora a lágrima rola e arrepia. Tem uns que pula, roda e faz um montão de coisa. Mas não há transformação, amados. Não está tendo transformação na nossa casa. Não está tendo transformação na igreja. Não está tendo transformação na geografia que nós moramos. Quantas igrejas que tem aqui no bairro onde eu moro, aqui em Vila Isabel? Tem rua aqui onde eu moro, tem 5 igrejas na mesma rua. Mas o tráfico não acaba, a maconha não acaba, o tiroteio não acaba, o baile não acaba. Interessante, está cheio de igreja. Toda hora tem festividade, toda hora tem culto. Toda hora tem uma igreja surgindo aqui no bairro, aqui na comunidade. Mas só que as pessoas só vão na igreja. É costura, é remendos. São remendos, elas acham somente ir, já basta. Ou seja, eles vivem uma vida fora de suspeita. A pessoa está indo para a igreja, da paz do Senhor. Elas pensam, se converteu. Eles vivem de um evangelho de emoção. Gosta de show. Gosta de caravana. Show gospel. No Maracanã, na beira da praia, na Quinta da Boa Vista. Eles gostam de shows. Eles gostam de show, de cantores famosos na igreja. De pregador famoso, porque se não for um pregador, o culto é chato, tem que ter um adjetivo. Tem que ter algo além de Jesus. Ou seja, é um evangelho superficial. E as pessoas não se transformam. Aleluia. É de rasgar as vestes antigas e vestir veste nova, para a gente aguardar a volta do noivo. Interessante que a obra de Jesus em nossa vida, ela não se compara com um remendo. Jesus não veio para trazer remendo, ele veio para trazer o quê? Uma novidade de vida. Jesus veio para trazer uma restauração completa e total na minha e na tua vida. Se não está tendo essa transformação, tem alguma coisa errada. Eu pergunto a você, quanto tempo tu está no evangelho? Está no evangelho mesmo? Ou você está na igreja? Porque o evangelho transforma, o evangelho da graça transforma. Se a tua vida, você está em Cristo e a tua vida não foi transformada, você está vivendo de remendos. Porque Jesus veio para nos trazer novidade de vida. Jesus veio para trazer restauração completa de vida. Jesus nesta live, querida, Ele deseja para mim e para você trazer o vinho novo para odres novos. Ei, receba vinho novo nesta noite. Como eu já expliquei, o vinho, ele simboliza a vida.
Uma vida abundante que Jesus nos oferece. Não é vida de luxo não, tá? A pessoa vem de vida abundante, ela pensa que quer ter carro, quer ter iate, quer andar isso. Oh, irmão, isso é através do teu esforço, através da tua economia, através daquilo que você faz, tu pode ter. Mas a vida que Jesus nos deu abundante não é essa. Porque as pessoas pensam que a vida abundante de Jesus é nadar em dinheiro. Aleluia. E a vida abundante, louvado seja o nome do Senhor, que Ele veio, Ele disse, eu vim para que tenha vida e tenha abundância. Nós vemos isso em João, vamos lá, João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, não precisava nem abrir a Bíblia, né? João 10, 10, vamos lá. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Como é que está a tua vida com Cristo? Eu tenho orado, será que as pessoas que têm vindo até nós, ou nós mesmos, para a gente dar vida para as pessoas, eu tenho que ter essa vida. Para eu ser exemplo, eu tenho que dar exemplo. Mas será que você está em Cristo, você está com uma vida abundante? Ou você continua com o mesmo tipo de problemas, defeitos, pecados, falhas? Não houve um progresso emocionalmente, sentimentalmente, financeiramente, espiritualmente, ministerialmente, a sua família. Porque às vezes a pessoa está na igreja, mas não muda nada. Nada na vida dela muda. Em vez de ter abundância, tem uma vida de miséria, tem uma vida minguada, tem uma vida amarrada. O suco de uva, queridos, ele representa esta vida com abundância, que a pessoa tem o direito de desfrutar, aleluia, desfrutar, a partir do momento quando faz a sua aliança com Deus. Será que você está desfrutando essa aliança com Deus? Será que a vida que eu e você estamos vivendo, estamos desfrutando? É para parar e pensar. O Espírito Santo veio sobre nós, não foi para tirar a nossa sabedoria, o nosso entendimento, nosso discernimento. Tem pessoa que parece que entra na igreja, parece que faz uma lavagem na sua cabeça. Ou você só quer que tá o barulho de tu-tu-tu-tu-tu, do barulho do pandeiro, do tantã, ou da guitarra, do trecado, ou do cantor, da cantora, e você não está discernindo. Louvado seja o nome do Senhor. Essa vida abundante, irmão, nós temos direito de desfrutar dela. A partir do momento que você faz essa aliança com Cristo, com Deus. Porém, irmão, para nós desfrutar desta bênção, é o quê? É se renovar-se. Ou seja, estamos no ano 2021. Hoje é dia 16. Tem uma filha chamada Andréia que está fazendo 24 anos hoje. Tem pessoas que não renova a vida dela. Tem pessoas que não se renovam. E o suco de uva, ele deveria ser guardado aonde? Em odre novo. Caso contrário, se perderia. E você, querido, que está escutando ou que vai escutar essa mensagem, você é o odre novo, você é o odre que precisa se renovar. Há uma necessidade de renovar a tua mente, como diz lá em Romano, uma metanoia. Tem pessoa que entra para a igreja, ela vida quadrada, ela não se renova. Ela fica se alienado.
E o suco de uva naquela época, na época de Jesus, ele deveria ser renovado, guardado em odre novo. Por quê? Se colocasse aquele suco de uva em odre velho, ele o quê? Se estragaria, se perderia. O odre novo, ele é um recipiente que recebe o vinho novo. E acontece que o vinho, ele sofre um fenômeno químico e fermenta, gerando gases que excessam pressão no odre. E um odre envelhecido não suporta a pressão. Presta atenção, hein? Um odre envelhecido, ele não suporta a pressão. E se rompe. E colocando a perder o vinho. Mesma coisa, tem pessoa que não aguenta pressão. Se rompe. Dá lugar à carne. Dá lugar ao diabo. Aí depois que sai da tua boca, irmão, depois que rompe, não tem como juntar, não tem como guardar, acabou, já era. Então diz que aqueles gases, né, aquele efeito químico que fermentava, que gerava gases, que exerce pressão, ó, ele estufava no odre, e o odre envelhecido, ele já não inchava, ele era rígido, ou seja, ele não suporta a pressão, e ele acabava perdendo o vinho. E quando você entrega para Jesus, se entrega para Jesus, e decide viver para Deus, será que existe alguma pressão na tua vida? Todas as pressões. Se você falar que você não está vivendo pressão, tu está mentindo. Sobre a nossa vida tem muita pressão. Por isso que alguns não aguentam. Uma hora dessa, um sábado, descer aqui embaixo para comprar um refrigerante, né? Louvado seja o nome do Senhor. Tem uns que já estão bêbados uma hora dessa. São 9 horas e 25 minutos. Quando descer lá embaixo era 9 horas. Ou 8h45. A pressão faz a pessoa beber. A pessoa, quando tem muita pressão na vida dela, faz se drogar, se prostituir, ficar ali embaixo à toa, ou então ela sai de casa, porque a pressão é muito grande. Louvado seja o nome do Senhor. E é justamente por isso que precisa ser um odre novo, para viver plenamente para Deus. Se você não tiver uma vida baseada com Deus, tu não vai aguentar a pressão, irmão. A pressão é muito forte, né? E aquele vinho, quando ela fermentava, ela arrebentava. E a pessoa perdia tudo aquilo que ela tinha juntado naquele odre, tinha guardado naquele odre. E como fazer para renovar um odre velho? O que eles faziam para renovar um odre velho? Quando o odre se tornava velho, havia um processo. Sempre tem um processo, né? As pessoas querem algo, mas não quer passar por um processo. Quer vitória, mas não quer passar pelo processo. Quer vitória, mas não quer passar pelo deserto, né? E quando o odre se tornava velho, havia um processo para restaurá-lo. E consentia em 2 cuidados. Primeiro cuidado, eles deixavam aquele odre velho imerso numa água limpa, num tanque ou numa bacia, ou num recipiente. Ele deixava ali imerso num balde. Ele deixava aquele odre imerso ali até purificar de todo o vinho velho. Irmão, purificação. Tem que purificar a tua mente. Tem que purificar os teus olhos, os teus ouvidos, a tua boca, as tuas mãos. Tem que haver uma purificação. A pessoa, ela está num ambiente santo, mas quer viver uma vida profana. E para renovar aquele odre, o primeiro processo era da purificação. Ela tinha que ser imergida na água. E nós sabemos que a água simboliza a palavra. Ei, se imerge na palavra.
Mergulha na palavra. Viva dentro da palavra. Aleluia. Ele tinha que ficar ali imergido até limpar-se completamente do vinho velho. Isso quer dizer, para você receber um vinho novo, Deus precisa, presta atenção, estou todo arrepiado. Para você receber um vinho novo, Deus precisa, aleluia. Precisa de quê, pastor André? Deus precisa deixar limpar dos resquícios daquelas crostas da religião. Para receber o vinho novo, tem que tirar o resquício. Tem que tirar aquela sujeirinha que está agarrada ainda da religião. Tem que tirar da religiosidade, do pecado. Enquanto tiver pecado, enquanto tiver coisas da religião, da outra igreja, do outro ministério, Deus não trabalha, irmão. Então, para restaurar o odre velho, primeira coisa, tinha que se imergir na água. Entra na água, entra na palavra. Deixa Deus te libertar. Deixa Deus te purificar. Deixa Deus trabalhar por completo na tua vida. Tira toda a religiosidade da tua vida. Tem muita gente que é muito santo. Tem uns santarrão de plantão aí, né? Tudo é pecado. Beber Coca-Cola é pecado. Ai, jogar bola é pecado. Televisão é pecado. Ah, pastor, eu tô de bermuda. Fazer live de bermuda tá em pecado. É uma religiosidade terrível. São tão religiosos, mas são tão profanos. Só capa, só sepulcro caiado. E a necessidade de tirar aquele resquício. Nome difícil, né? Resquícios. Da religiosidade. É preciso fazer que como o homem. Que homem? Lá de Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Vamos ver o que esse homem fez. Lucas capítulo 5, versículo 12. Lucas 5, 12. A cura de um leproso. Tem que tirar a tua lepra, hein? Enquanto tiver lepra, meu irmão, tem que tirar a lepra. Lucas 5, versículo 12 diz assim: aconteceu que estando ele em uma das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. E ao ver Jesus, prostou-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Querida, a primeira coisa, para nós ser restaurado, temos que fazer que nem esse leproso: Senhor, tu pode me purificar. Tem pessoa que chega na igreja e quer ficar de qualquer jeito. Então fica no mundo, irmão. Para estar na presença do Senhor e você quer ficar de qualquer jeito, então fica no mundo, fica na tua religião. Para ser esse odre novo, você tem que tirar a tua lepra. Tem que sair dessa lepra, irmão. Tem que sair dessa bagunça, dessa doideira que tu vive. Tem que largar essa confusão. Aquele homem queria tirar a lepra. E a lepra é pecado, e tem pessoa que já acostumou com a lepra. A lepra, quanto tempo tem essa lepra aí? Quantos anos tem essa lepra aí? Talvez você fala: pô, pastor André, eu tenho essa lepra desde 15 anos. Eu fiz 50 anos, irmão. Talvez a tua lepra tá aí desde que você tinha 15, imagina 35 anos com essa lepra. Tem pessoa que a lepra dela já faz parte da vida dela. Mas aquele homem, ele queria tirar aquela lepra. Aquele homem suplicou para Jesus purificar ele. E às vezes a pessoa não suplica. Não, uma hora Deus faz. Ela acha que uma hora Deus faz. Ela usa aquela palavra: ah, Deus sabe porque eu tô com isso. Deus sabe nada, rapaz. É tua cara de pau.
Você tem que pedir, você tem que se esforçar. Você tem que tornar um homem limpo, um homem purificado. É você que tem que tomar uma atitude. É você, mulher, que tem que tomar uma atitude. Aquele homem, ele tomou uma atitude. Ele prostou e pediu a Jesus. Ele se humilhou e pediu: se quiseres, pode tornar-me limpo, pode me limpar. Tem pessoas que já acostumou a viver no chiqueiro do pecado, no chiqueiro da abominação. Ah, pastor, não sei viver sem fazer aquilo errado, não. Não sei viver sem fazer aquilo, não. Já estou acostumado a ficar com esse cheiro do pecado, com esse gosto do pecado, com essa veste do pecado, com esse pensamento do pecado. Não quero tirar isso aqui não, pastor. Eu quero ficar desse jeito. Mas ele não. Aquele homem perguntou: se quiseres, pode me limpar? Contaminado pela lepra do pecado, ninguém consegue viver plenamente para Deus, irmão. E quando tiver um pecadinho ali guardadinho, né? Como nós vamos viver essa vida abundante? Como nós vamos viver essa vida plena? Enquanto aquilo não sair de nós, enquanto esse pecado não foi tirado de nós, não tem como nós viver uma vida plena, irmão. É preciso limpar, deixando o pecado. Entenda isso nesta noite. Deixe esse pecado. Ainda a promoção do pecado não acabou não, hein? É morte ainda, eu coloquei lá no meu status. O salário do pecado é morte. E tem um montão de gente: não estou indo na igreja, estou tomando a Santa Ceia em pecado, estou indo para o monte em pecado, estou ministrando, pastor André, estou curando, está libertando, a igreja está cheia, toda semana, ó, está entupida a igreja, mas tu está em pecado, rapaz. Como é que tu vai viver uma vida plena? E como é que o noivo vai voltar e encontrar a tua veste rasgada e manchada, suja? Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos lá. O segundo requisito. O primeiro é o quê? O primeiro eles imergiam aquele odre numa água, até limpar, até purificar, tirar toda a sujeira, tudo aquilo que estava agarrado, religiosidade, pecado, tudo. Como aquele homem que ele se prostrou, ele pediu Jesus para limpar do pecado dele, da lepra. O segundo requisito: o odre é renovado. Depois de quando ele era limpo, o odre era ungido com azeite. É, terra. O azeite devolvia o couro, a elasticidade. Ei, por aquele odre esticar, ele tinha que passar pelo processo da purificação, e ele tinha que ser ungido com azeite para ter elasticidade. Ei, será que está sendo ungido aí, irmão? Ou será que você é essa pessoa rígida? Tem crente todo rígido, todo duro. Ei, a segunda coisa vai voltar, aleluia, a elasticidade. Era necessário ungir, aleluia, aquele odre com azeite. E o azeite devolvia o couro, a elasticidade. O azeite, ele representa a ação do Espírito Santo em Deus em nossas vidas. Tem azeite aí no teu odre? É, querido. Será? Como é que o azeite vai ser colocado na tua vida se não tem purificação? Como é que o azeite, como é que o Espírito Santo vai agir na tua vida se você não quer se purificar, se você não quer se limpar?
Alabadaraçúbia. Ungido pelo Espírito, nós estamos aptos para receber o vinho novo em nossas vidas. Tem que estar sendo ungido. Vamos lá, Efésios capítulo 5. Efésios 5. Estou pregando sobre odre novo e vinho novo. Efésios 5, versículo 18. Ah, pastor André, o teu escudo demora muito. Palavra, irmão. 5,18. Assim está escrito. E não vos embriaguei com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como é que eu me encho do Espírito, pastor André? Está aqui embaixo, ó. Falando entre vós, com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor com hinos, cânticos espirituais, e dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Ei, querido, não vos embriaguei com vinho, alai, ó sub de cubinaragaio. Esse vinho embriagante, pessoa que sai do culto embriagado, não de poder de Deus, mas embriagado todo, não sabe nem o que houve no culto. Qual foi a palavra do culto, irmão? Qual foi o contexto? Qual foi o texto do culto? Eu não sei. Estava tão cheio de poder, me embriaguei, caí no chão, rodei. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Em Efésios 5,18, irmão, nesse texto podemos dizer que a Bíblia nos manda rejeitar o vinho velho. Querido, chega de vinho velho. Esse texto de Efésios 5,18 nos ensina a rejeitar o vinho velho. Quanto tempo tu está tomando esse vinho velho aí? Quanto tempo que nada novo acontece na tua vida? Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. O vinho velho simboliza a embriaguez do pecado. Aleluia. Manda nos encher do Espírito Santo de Deus. É fundamental, irmão, nós nos encher do Espírito Santo para viver uma vida em Deus. O vinho novo em odres novos, o vinho novo em odres novos, em nossa, aqui nessa palavra final representa o seguinte: o vinho novo representa a vida de bênção que Jesus conquistou para nós com seu sangue. Ali na cruz do Calvário ele derramou. Aleluia. E não se trata de um simples remendo para a sua vida, mas uma vida nova em Deus. Querido, entregue-se ao Senhor para que Ele te torne um odre novo e derrame na tua vida um vinho novo. Que o Senhor Deus, Ele possa te abençoar. Essa foi a primeira mensagem que eu preguei no ano de 2021. Pastor André, onde você está? Aonde está a tua igreja? Pouquíssimas pessoas sabem. Não precisamos espranar aqui em redes sociais. Primeiro deixar acontecer. E você que quer aprender com Deus, dentro da palavra, procura uma igreja que te ensine o verdadeiro evangelho. E nós estamos aí. Voltamos 2021. Apesar que nós não estávamos parados. E nós temos voltado, ensinado. Jesus tem nos ensinado
a viver o verdadeiro evangelho. Se o Senhor Jesus nos permitir, terei aqui no próxima semana, trazendo uma nova reflexão, e eu vou pregar a segunda mensagem para vocês. Qual é a segunda mensagem que Jesus te deu esse ano de 2021? Luz do mundo. Nós somos sal e nós somos luz do mundo. E amanhã qual vai ser a mensagem na igreja do Senhor? Amanhã a mensagem aqui na nossa igreja, nós vamos falar sobre a figueira. Aleluia. Amanhã nós vamos falar sobre a figueira, irmão. Tem muita figueira aí estéril. Amanhã nós vamos pregar sobre a figueira estéril aqui na nossa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Fica onde a tua igreja? Aqui na comunidade, no Morro do Pau da Bandeira. Aqui na Três Caixas. No Beco do 1. É só perguntar onde mora aqui o pastor André. Nós estamos com o culto aqui aos domingos. De 6 horas às 7h45. E às quinta-feira, de 7 horas da noite a 8h45. Você que mora aqui por perto, conhece aqui onde eu moro, tu tá convidado. A casa é pequena, mas com certeza o Espírito Santo está. Se você quiser ouvir uma palavra amanhã, está conosco. O culto aqui é bem rápido. Nós oramos, cantamos um hino e já entramos na palavra. E assim Deus tem nos abençoado. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.